A maioria das pessoas acredita que o dilúvio apagou todas as anomalias da Terra, mas vestígios de uma genética proibida foram encontrados em Gate. Golias carregava uma armadura de 60 quilos que colapsaria os joelhos de qualquer homem normal. Mas prepare-se. A ciência bíblica sugere que Golias não era apenas um soldado alto, mas um passageiro clandestino de uma linhagem que deveria ter sido extinta. Porque o verdadeiro segredo não estava na altura dele, mas no DNA Nefilim que sobreviveu às águas e transformou uma cidade inteira em um laboratório de super-soldado. O relato bíblico o apresenta como Golias, um soldado da cidade de Gate, com quase 3 metros de altura. Ele veste uma armadura de escamas de bronze que pesa mais de 60 quilos, algo impossível de ser carregado por um homem normal por muito tempo sem colapsar os joelhos. A presença de Golias cria uma crise imediata de representação. No idioma original, ele é descrito como um homem entre as fileiras, um mediador que decide o destino de nações em um único duelo. Se o representante de Israel perder, milhares de pessoas serão vendidas como mercadoria nos mercados de escravos filisteus. O rei Saul, o líder de Israel, era famoso por ser o homem mais alto de seu povo, alguém que se destacava dos ombros para cima em qualquer multidão. Ao olhar para Golias, Saul percebe que sua própria altura, antes um símbolo de autoridade, agora o torna apenas um alvo fácil. O rei recua para sua tenda e o pânico se espalha, pois o homem que deveria protegê-los está paralisado pelo medo de um adversário que parece uma anomalia física. A grande dúvida aqui é o rótulo que Golias carrega. Embora seja um soldado de Gate, a Bíblia não usa a palavra Nefilim para ele neste momento, mas descreve armas e proporções que sugerem algo herdado de uma era proibida. Gate era conhecida por ser o último reduto de raças antigas que haviam sido expulsas de outros territórios, funcionando como um tipo de santuário para linhagens que o mundo acreditava estarem extinta. Estamos diante de um guerreiro que combina o metal filisteu com uma força que pode ser biológica, ou talvez algo muito mais sombrio. A pergunta que trava a respiração de Saul é: de onde veio esse sangue que permite a um homem carregar uma lança cuja ponta de ferro pesa 7 quilos sozinho? A ideia de que um dilúvio global apagou todos os problemas da humanidade cai por terra quando olhamos para as pegadas gigantescas que reapareceram na areia logo depois que as águas baixaram. Se Golias era um homem de carne e osso, de onde veio a instrução biológica para o seu corpo ignorar os limites do crescimento humano? O mistério começa em um registro muito antigo, no 6º capítulo do livro de Gênesis, que descreve os Nefilins. O texto relata que esses seres eram o resultado de uma mistura proibida entre o que chama de filhos de Deus e as filhas dos homens. Eram figuras conhecidas como heróis de renome, mas que espalhavam um tipo de violência que a Terra não conseguia suportar. A lógica nos diz que um evento de destruição total deveria ter encerrado essa história, mas o relato traz uma observação perturbadora. Os Nefilins estavam no mundo naquela época e também depois. Isso sugere que, de alguma forma, a semente dessa genética sobreviveu ao julgamento, como se fosse um passageiro clandestino no DNA de quem sobrou. Provavelmente, não estamos falando de gigantes caindo do céu novamente, mas de uma herança adormecida que esperava o momento certo para despertar. Essa possibilidade muda o peso da ameaça de Golias. Ele não era apenas um soldado alto de uma cidade vizinha, mas o sinal de que um perigo antigo estava tentando retomar o controle do planeta. Para os povos que viviam perto de Gate, o ressurgimento dessas figuras era um pesadelo logístico e moral. Manter um exército comum é caro, mas alimentar e equipar seres que consomem o triplo de recursos e exigem armas de metal pesado é um desafio que só uma sociedade focada na dominação aceitaria. Se a linhagem Nefilim realmente encontrou uma brecha para continuar, a existência de Israel e de qualquer outro povo comum estava em risco permanente. Mas como esses traços físicos saíram das páginas dos tempos antigos e foram parar em um relatório de espionagem militar?
que deixou uma nação inteira tremendo de pavor. Afinal de contas, se você soubesse que algo que deveria estar extinto voltou à vida, você confiaria nas muralhas da sua cidade? 1332 espiões saíram para observar a terra de Canaã, mas apenas 2 voltaram com coragem de lutar. Imagine a cena nos arredores de Hebrom, uma cidade de pedra cercada por vinhedos gigantescos, onde o calor do deserto encontra a vegetação densa. Os batedores israelitas, acostumados com a vida nômade, de repente se deparam com muralhas que parecem tocar as nuvens e portões projetados para seres que não caberiam em casas comuns. O relato bíblico, em Números 13, descreve que, ao retornarem, esses homens trouxeram o que o texto chama de um mau relato. Eles afirmaram ter visto os Nefilins e, especificamente, os descendentes de Anak. A tensão aqui não era apenas pelo tamanho dos muros, mas pela percepção de que eles eram como gafanhotos diante daqueles moradores. No entanto, existe um debate importante sobre a honestidade desse medo. O narrador bíblico classifica a fala como um mau relatório, o que sugere que os espiões podem ter exagerado na descrição para justificar a própria covardia. Portanto, a dúvida que fica é se aqueles gigantes eram realmente anomalias genéticas ou apenas uma raça de homens muito altos que o trauma transformou em monstros sobrenaturais. Se eles lutassem e perdessem, a linhagem de Israel seria varrida da história antes mesmo de começar. Se recuassem, passariam décadas vagando sem rumo. Embora o texto chame o relatório de mau, a genealogia de Anak é citada com uma precisão matemática em outros livros, o que indica que o pavor não era um delírio coletivo, mas o reconhecimento de uma raça antiga e física. É possível que os Anakins fossem o elo perdido entre os seres de antes do dilúvio e os guerreiros que Israel enfrentaria séculos depois. O risco real era que esses descendentes ocupavam as melhores fontes de água e as terras mais férteis, tornando a sobrevivência de qualquer invasor quase impossível sem um confronto direto com a morte. O reconhecimento desse DNA proibido foi o que fez uma nação inteira chorar naquelas tendas, acreditando que a promessa de uma terra nova era, na verdade, uma sentença de execução. Mas, se os Anakins eram tão imbatíveis, como eles acabaram confinados em apenas 3 cidades específicas, incluindo Agate, de onde viria Golias? Isso mostra como o medo cultural pode paralisar uma civilização inteira diante de um inimigo que eles mal conseguem descrever. Imagine uma terra onde todos os seus inimigos foram derrotados, exceto por 3 cidades que escondem algo que a sua tecnologia não consegue derrubar. No período da conquista de Canaã, o líder Josué comandou exércitos que varreram as montanhas e planícies, eliminando sistematicamente as linhagens de grande estatura que aterrorizavam a região. O relato bíblico em Josué 11 descreve que os Anakins foram destruídos de quase todos os lugares, mas o plano de limpeza não foi perfeito. Sobraram bolsões de resistência em Gaza, Asdod e, principalmente, em Gate. Gate não era apenas uma vila. Era uma metrópole filisteia protegida por muralhas colossais, localizada em uma posição que controlava as rotas comerciais e as fontes de água. A tensão aqui é geográfica e política. Israel possuía a maior parte do território, mas permitiu que esses centros urbanos se tornassem santuários de reprodução isolada para os últimos gigantes. Portanto, a paz era apenas uma ilusão temporária, pois em Gate, esses sobreviventes estavam se fundindo com a cultura guerreira dos filisteus. Se os israelitas tivessem terminado o trabalho, Golias nunca teria nascido. Por não terem eliminado esses refúgios, eles deram espaço para que uma subespécie humana se fortalecesse no escuro das fortificações inimigas. O risco real era que, enquanto Israel plantava trigo e cuidava de ovelhas, Gate estava cultivando uma linhagem de supersoldados que um dia voltariam para cobrar o território com juros de sangue. Historicamente, Gate funcionava como um laboratório de guerra. Provavelmente, a mistura da força física bruta desses remanescentes com o domínio do ferro dos filisteus criou um tipo de combatente que o mundo nunca tinha visto antes. Golias é o produto final de séculos desse isolamento genético.
Ele não surgiu por acaso. Ele foi o resultado de uma falha